se inscreva no canal, curta e compartilhe para alcançar mais pessoas. Jezabel e a apostasia, o engano do pastorado feminino nos últimos dias. Na carta à igreja de Tiatira, registrada em Apocalipse 2, 18, 29, Yahushua faz uma grave advertência sobre uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa, mas ensinava doutrinas corruptas e levava os servos de Deus ao pecado. Esse espírito de Jezabel, que promove a inversão da ordem estabelecida pelo Criador, está fortemente presente nos dias atuais, especialmente na aceitação do pastorado feminino dentro das igrejas. A palavra de Deus estabelece claramente que a liderança espiritual foi dada aos homens. Desde o sacerdócio levítico até a liderança apostólica, não há um único exemplo bíblico de mulheres exercendo o pastorado. Em 1 Timóteo 2:12, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma: "Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio." Esse princípio não se trata de uma questão cultural da época, mas de uma ordem divina baseada na criação. O espírito de Jezabel é um espírito de rebelião. Ele opera trazendo distorções à palavra de Deus e convencendo as pessoas de que não há problema em desafiar as ordenanças divinas. Quando esse espírito se infiltra nas igrejas, ele promove não apenas o pastorado feminino, mas também a aceitação de outras práticas que ferem os princípios bíblicos. Esse é um dos sinais da grande apostasia mencionada em 2 Tessalonicenses 2, que precede a manifestação do Anticristo. A apostasia, que significa abandono da verdade, inclui a subversão dos papéis divinamente estabelecidos dentro da igreja. O pastorado feminino, portanto, não é apenas uma questão doutrinária secundária, mas um reflexo do espírito de rebelião que marca os tempos do fim. Assim como Jezabel usurpou a autoridade do rei Acabe e trouxe corrupção sobre Israel, o avanço do pastorado feminino revela um afastamento das escrituras e uma submissão à influência do feminismo secular, que busca desmantelar a estrutura que Deus estabeleceu. Além disso, a presença de Jezabel em Tiatira não era apenas uma questão de ensino errado, mas de sedução e manipulação espiritual. Esse mesmo espírito age hoje para enganar e levar muitos ao erro, promovendo um evangelho diluído, onde o emocionalismo e a experiência pessoal são colocados acima da sã doutrina. Aqueles que aceitam essa inversão muitas vezes rejeitam a autoridade bíblica e reinterpretam as escrituras de acordo com suas próprias paixões, cumprindo o que está escrito em 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Outro aspecto preocupante do espírito de Jezabel é que ele conduz à tolerância do pecado dentro da igreja. Em Tiatira, Jezabel não apenas ensinava doutrinas falsas, mas levava os servos de Deus à imoralidade e à idolatria. Isso se repete nos dias atuais, pois onde há inversão da ordem divina, há também maior aceitação de práticas contrárias à santidade. Igrejas que adotam o pastorado feminino frequentemente abrem as portas para outros desvios doutrinários, como a aceitação de uniões ilícitas e de ideologias antibíblicas. O juízo de Deus sobre Jezabel foi severo. Yahushua declarou que a lançaria em grande tribulação, juntamente com aqueles que se associavam a ela, caso não houvesse arrependimento. Essa advertência ainda é válida hoje. As igrejas que adotam o pastorado feminino estão permitindo que o espírito de Jezabel governe sobre elas, colocando-se em oposição à ordem divina. A Escritura nos ensina que a mulher tem um papel fundamental na obra do Senhor, mas dentro dos limites estabelecidos por Ele. Mulheres piedosas foram usadas por Deus ao longo da história bíblica, como Débora, Esther e Maria Madalena. No entanto, nenhuma delas foi chamada para exercer autoridade espiritual sobre os homens dentro do povo de Deus. A função de ensinar e liderar a congregação sempre foi atribuída aos homens fiéis e capacitados pelo Espírito. O movimento que defende o pastorado feminino argumenta que Deus não faz acepção de pessoas e que as mulheres podem exercer qualquer papel na igreja. No entanto, esse argumento ignora que a própria Escritura define funções distintas para homens e mulheres. Assim como Deus estabeleceu diferenças na criação, Ele também determinou papéis distintos dentro da família e da igreja. A infiltração do espírito de Jezabel nas igrejas modernas se dá de forma sutil. Primeiro, ele convence os líderes de que a ordem de Deus é ultrapassada e que a cultura atual deve moldar a interpretação das Escrituras.
Em seguida, promove um evangelho humanista, onde a experiência e o desejo pessoal são colocados acima da verdade absoluta da palavra. O resultado é um afastamento progressivo da sã doutrina e uma igreja fraca espiritualmente. Outro ponto importante é que a aceitação do pastorado feminino enfraquece a autoridade masculina dentro do lar e da congregação. Quando as igrejas abandonam a estrutura estabelecida por Deus, os homens se tornam passivos, e isso reflete diretamente na sociedade. A crise de liderança nas igrejas leva a uma geração de homens espiritualmente maturos e despreparados para exercer seu papel de sacerdotes dentro de suas casas. O impacto dessa apostasia não se limita ao meio eclesiástico. O avanço do feminismo dentro da igreja tem reflexos diretos na cultura, promovendo uma inversão de valores que afeta as famílias e a sociedade como um todo. A destruição dos papéis bíblicos é uma das estratégias do inimigo para minar a autoridade divina sobre a humanidade. Entretanto, Yahushua também faz uma promessa aos fiéis de Tiatira: aqueles que permanecerem firmes e não se contaminarem com os ensinos de Jezabel receberão autoridade sobre as nações e reinarão com ele. Isso nos mostra que há uma recompensa para aqueles que não se curvam às influências corruptas do mundo e se mantêm fiéis à palavra. Diante desse cenário, é essencial que os verdadeiros servos de Deus se posicionem contra a apostasia e defendam a pureza do Evangelho. A obediência à palavra deve estar acima de qualquer pressão cultural ou emocional. O espírito de Jezabel pode estar ganhando espaço, mas a vitória final pertence àqueles que permanecem fiéis a Yahushua e à sua verdade inalterável. Devemos lembrar que a guerra espiritual se intensifica à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. A luta contra a apostasia exige discernimento e firmeza na fé. É tempo de despertar e voltar à fidelidade absoluta às Escrituras, sem concessões ao espírito do engano. Que a igreja de Yahushua tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, rejeitando toda influência de Jezabel e mantendo-se fiel à sã doutrina. O tempo da apostasia já chegou, mas o Senhor preserva um remanescente fiel que não se dobrará diante do engano. Contribua com o nosso canal através da chave Pix escatologiaaplicada@gmail.com. Escatologia Aplicada. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Levítico 6.24-26